Fala galera, Leandro aqui. Muito tempo, né? Acho que um mês, dois, três, não sei. Enfim, estava fazendo coisas, experimentando coisas, testando coisas. Não, nada ilícito, nada que me prejudique fisicamente ou psicologicamente. Enfim, formatos, coisas, estava fazendo coisas, testando coisas, conhecendo pessoas, fazendo tudo que você imaginar de interessante e de legal. E se eu conseguir algum resultado, eu venho até aqui e mostro eles. Provavelmente não irei conseguir. Mas o que remete ao tema do vídeo de hoje? Tente. Meu irmão, tente. Você deveria tentar, tá ligado? Tipo, no quesito literal, no sentido literal da coisa. Uma parada que eu tava percebendo, né? Tava pensando, divagando mesmo, é que momentos da nossa vida dependem simplesmente de tomar uma atitude. Eu já falei sobre tomar atitudes aqui, mas aquela sensação de, pô, se eu não fizer isso agora, se eu não tentar agora, se eu não mandar aquela mensagem para aquela pessoa, se eu não decidir sair para lá de fora e ver o pôr do sol, se eu não decidir jogar aquele jogo, se eu não decidir fazer aquele curso, tentar me arriscar mais, e, chutar realmente o balde e, ai, foda-se, meu irmão, vou lá e fazer, tá ligado? Tipo, eu vou me arrepender profundamente até o resto da minha vida. E eu tava conversando com algumas pessoas sobre várias coisas, sabe? Principalmente sobre tomar atitudes, sobre definições mesmo de futuro. E a gente fica muito nesse negócio de planejamento, tá ligado? Tipo, hoje eu não tenho isso, mas amanhã eu vou ter. Amanhã eu vou fazer uma coisa melhor, amanhã eu vou ser melhor, eu vou ter melhor. Tudo é o futuro, tá ligado? E esse futuro basicamente nunca chega. E eu sempre vivi nessa corda bamba do arrependimento, né? De sempre tentar pegar na própria orelha e dizer, olha, cara, você tem que tentar. Isso fica até lembrei pra mim mesmo, sabe? Tipo, não sei se tem coisas na vida que não valem realmente o risco, né? Mas tem coisas, mano, que tu vai se arrepender se tu não fizer. Tem um exemplo muito besta aqui, mas que pra mim, eu acho que foi o diferencial esse ano pra mim, na minha vida, foi comprar a porra de um travesseiro, cara. Tipo, eu passei muito tempo relutando em comprar coisas para o meu próprio conforto. Sim, eu sou o tipo de pessoa que não penso tanto em mim mesmo, penso mais nos outros ao meu redor. Isso é foda, não façam isso. E uma das poucas vezes que eu fui egoísta comigo mesmo e gastei uma grana fodida, assim, uma grana que eu nem tenho, tá ligado? Foi com um travesseiro e eu fiquei, caralho, mano, valeu a pena, tá ligado? Tipo, poder se deitar num travesseiro, finalmente um travesseiro macio. Chega a ser bizarro, mas é muito bom. Ligado? Comprei um travesseiro bom, vai ajudar pra caralho. Aí, pra completar, eu peguei e comprei um futon, porque eu tava assistindo um filme e vi o cara dormindo no chão, basicamente no chão, num colchãozinho fino. Fiquei, meu irmão, não é possível que isso aqui seja macio, eu vou comprar pra testar. O mais puro foda-se possível. Comprei e é bom. Não parece que você tá dormindo no chão, é duro, mas não parece que você tá dormindo no chão. Porque uma vez eu dormi no chão, né? Fiquei com as costas toda arrebentadas, me quebrei inteiro. Não façam essa merda. Mas o remete ao quê? Tentativa e erro, cara. A vida é tentativa e erro. E às vezes a gente não tem segunda chance. E às vezes o erro que a gente vai ter, pelo menos vai servir de alguma coisa pra gente aprender. Ou seja, quando a gente é criança, a gente arrisca fazer muita merda, cara. A criança faz merda pra caralho, simplesmente por gostar de fazer merda. E com o tempo a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando com mais medo, cara. A gente vai ficando mais receoso de arriscar e tentar coisas novas. E é por isso que acho que a maioria das pessoas tem esse medo de ter amigos novos, de conhecer novas pessoas e acabam se retraindo, se isolando, ficando sozinhas, pelo simples fato de que eles não estão dispostos a conhecer pessoas novas, porque toda aquela mágica, toda aquela alegria, toda aquela vontade que se tinha no início da nossa vida, a gente vai perdendo com o tempo. Isso nos destrói muito, cara. A gente perde muitas oportunidades. Eu mesmo perdi milhares, eu acho, de conhecer pessoas incríveis e adicionar elas à minha vida, né? E eu falar a vocês, uma vida sem arrependimentos não é uma vida vivida, né? Enfim, não tem como não viver sem não ter se arrependido de ter feito alguma coisa ou de não ter feito alguma coisa. E é isso, mano. Ou você tenta ou você morre no arrependimento de não ter tentado. E você tenta e se arrepende do mesmo jeito. Então é melhor tentar.
ligado? Não tem muita escapatória, seja pra qualquer coisa na vida, mas principalmente por essas questões de socialização, tá ligado? Eu venho atualmente tentando socializar mais, tentando ser uma pessoa mais comunicativa, apesar de parecer muito comunicativa, eu não sou tanto assim, né? Eu sempre tento melhorar esse aspecto, eu venho lendo mais, eu venho assistindo coisas novas, tentando me conectar com mais pessoas, e ao mesmo tempo que tem algumas que eu consigo profundamente, tá ligado? Tipo, amigos e tal, pessoas mais importantes no círculo social. Algumas pessoas de fora, assim, que eu tento trazer pro meu círculo, eu não consigo. Talvez seja essa barreira mesmo do receio, do medo dessas outras pessoas buscarem essa conexão. Isso é muito interessante, mano. É muito interessante porque cada um pensa de um jeito diferente, cada um ser humano é diferente, tá ligado? Às vezes a pessoa não tá disposta a te alcançar e não tá disposta a ter essa conexão contigo. E tudo bem, tá ligado? Porém, uma coisa que eu fui aprendendo depois de um bom tempo de vida, né? Que não existem segundas chances. Como é, por exemplo, eu tava conversando com uma garota e, tipo, conheci ela, achei ela interessante. E depois de um tempo a gente nunca mais se falou. E eu fiquei pensando nisso. E se eu chamasse ela pra sair? Aí peguei, mais puro foda-se assim. Chamei. Ela nunca mais respondeu. Beleza. Quem perdeu a oportunidade? Fui eu que tentei ou ela que simplesmente tacou foda-se? Aí eu fiquei pensando nisso e eu comecei a pensar nisso na minha vida. E que tal eu não dar essa segunda chance? Eu não fazer essa idiotice da segunda chance? Tipo, porque isso pode gerar um arrependimento até pra mim, ou até pra pessoa. Enfim, para evitar confusões futuras ou problemas futuros, não existem segunda chances. No quesito relacionamentos, não tentem, não existe segunda chance. Acaba antes de começar, não forcem a barra, não tentem, tá ligado? Tipo, se for pra ser, vai ser da forma mais natural e tranquila possível. Então não tentem fazer isso. Não forcem a barra, não forcem. Isso só existe uma vez, se você conhece aquela pessoa e é uma vez na vida. Se não der certo, não deu, mano. Não força a barra. Não vai funcionar. Eu recomendo por experiência própria algumas vezes. Mas principalmente pelo fato de que, além do relacionamento, tem nossa vida pessoal, profissional. E certas pessoas não estão prontas para socializar, tá ligado? Certas pessoas não estão prontas para conexão. E nem eu acho que eu estou pronto para tanta conexão assim, conhecer muitas pessoas e tal. Porque cada uma pessoa pensa diferente, tem um método de vida diferente, tem um módulo de pensar, de raciocinar completamente diferente. E é difícil, cara, é difícil. E com o tempo a gente vai aprendendo a se conectar. E essas pequenas coisinhas da nossa vida vão fazendo mais sentido com o tempo. Você começa a olhar as pessoas ao redor, o mundo em si, tudo que você faz com outra perspectiva, né? Você começa a entender que nem tudo gira ao seu redor e nem tudo gira ao redor dos outros, né? Às vezes é bom pensar em si mesmo antes de tentar fazer qualquer coisa. Mas o risco, que é o principal ponto desse pequeno breve nosso momento aqui, o risco tem que ser tomado, cara. Arrisca. Arrisca, mano. Arrisca, vai valer a pena. Eu não sei se vai valer a pena, tipo, no quesito satisfação pessoal, né? Gerar endorfina, dopamina ou qualquer coisa que tenha no seu cérebro que lhe dê a sensação de satisfação, né? Mas a sensação de caralho, porque eu fiz isso, ainda é uma sensação muito estranha, mas é muito valiosa, é muito edificante, eu diria. Enfim, pra te fazer pensar um pouco mais na vida e como a gente se conecta com as pessoas. Enfim, é isso. É um pequeno ensaio, né? Eu ando pensando muito nesse lance de conexão com seres humanos, com pessoas com pensamentos completamente diferentes e principalmente nessa situação, nessa linha tênue de arriscar ou não arriscar, correr o risco ou não, e sobre várias outras coisas, né? Andei discutindo muito sobre isso com alguns amigos meus. E eu sempre fui o cara mais, acho, uma pessoa muito seguro no que faz, sabe? Tipo, nem sem tomar tanto risco e sempre tá meio que planejado o que fazer. Com o tempo eu fui me soltando mais e fui aprendendo a me valorizar, obviamente, né? Mas principalmente dar tempo ao tempo
de coisas que eu consigo fazer ou não, que estão na minha alçada ou não, que eu posso fazer ou não, né? E com o tempo você meio que vai perdendo a vergonha. Não sei se precisa de alguma virada de chave na sua vida para você tomar essa atitude, mas eu acho que ajuda bastante quando acontece alguma coisa com você que você fica, caralho, mano, eu tenho que viver, eu quero viver. E o único jeito de eu viver é fazendo coisas que eu sempre tive medo e que agora eu quero tentar pelo menos arriscar isso para pelo menos ter o arrependimento de ter tentado, sabe? Eu acho que essa é a parada mais da hora da gente pensar sobre a vida, né? Que o mundo não gira ao nosso redor, mas a gente pode tentar girar o mundo ao nosso favor, pelo menos. Enfim, é isso, manos. Fiquem com essa reflexão aí. Se for para arriscar qualquer coisa na sua vida, arrisque primeiro. Não tente a segunda vez, porque foda-se a segunda vez, o negócio é a primeira, tá ligado? Sempre arrisque a primeira vez e eu acho que certas vezes há espaço para segundas chances, para bons momentos com outras pessoas, mas para sua vida pessoal, profissional, sei lá o que seja, né? É necessário ter cautela, obviamente, né? Não vai meter os pés pelas mãos e fazer a mão merda no mundo, mas às vezes é necessário ter esse momento meio que foda-se, vou tentar pelo menos uma vez na vida para se sentir importante ou para si mesmo, sabe? Para pelo menos arriscar essa tentativa de ter essa sensação de pelo menos de falha, sabe? Ou então pelo menos a sensação de caralho, eu tentei, sabe? Enfim, é isso. Continuo fazendo as paradas que eu sempre quis. Não com tanta vontade nem com tanto tempo, mas pelo menos tentando, né? Recomendo que vocês façam mesmo. Valeu e fui.